Quem manda no mundo? Depende do episódio. Quando o Brasil fica independente em 1822, a pergunta é: como esse país gigantesco, cheio de fronteiras e com a Inglaterra rodando, vai se colocar no mundo? Tipo, quem reconhece sua independência? Quem compra seu café e açúcar? Quem garante que a Argentina não vire o mini-chefe do Cone Sul? E aí nasce nossa política externa, que no primeiro e no segundo reinado gira em torno de 3 preocupações básicas. Primeiro, o reconhecimento internacional, ou seja, ser tratado como um país de verdade. Segundo, manutenção do território, para não perder pedaço no mapa. E terceiro, gerenciar a vizinhança, principalmente na Bacia do Prata. Dom Pedro I tentando ser aceito no rolê internacional até o Dom Pedro II virar potência regional. O objetivo era o mesmo, só que com um upgrade. Dito isso, puxa a vinheta. Salve, salve! Eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. Salve, salve! Eu sou a Duda, também estudante de Relações Internacionais. Como dito anteriormente, hoje a gente vai falar como o Brasil começou a se posicionar no mundo lá no século XIX. Porque a diplomacia brasileira não começou com um presidente falando no Twitter, começou com o rei português e coroa imperial. Então, como regra do canal, primeiro sacou o poder. Like tem que aparecer. Yeah! Logo de cara, o Brasil tinha um problema básico: estava independente. Mas ninguém tinha recebido o convite oficial ainda. E para piorar, quem controlava o comércio mundial no século XIX? A Inglaterra, que era tipo o banco do Monopoly. Se ela não reconhece, seu país ainda não existe no game global. Então o Brasil fez o quê? Foi lá negociar com Londres. Resumo da oferta: vocês reconhecem nossa independência, a gente assina acordos comerciais bem legais para vocês e promete acabar com o tráfico negreiro daqui a um tempo. Calma lá. Era o famoso hoje não, mas amanhã a gente vê. Independência não é que nem colocar aliança e arroba na bio do Instagram. Se ninguém confirma, você tá solteiro. E o Brasil precisava que as grandes potências carimbassem a certidão. Então, com isso, a Inglaterra em 1825 foi o primeiro a carimbar, mas cobraram caro. Depois Portugal, em 1825, com tratado de amizade e aliança. Portugal reconheceu, depois de ser pago. Um clássico. E depois desses dois vieram os Estados Unidos, com relações cordiais, com a doutrina Monroe crescendo, América para os americanos, mas traduzindo, é Estados Unidos para os Estados Unidos. Esse reconhecimento foi o pacote. Sejam bem-vindos ao sistema internacional, porque sem isso ninguém ia comprar café, ninguém ia investir em ninguém, ia respeitar as fronteiras. Então, se hoje o Brasil existe no mapa, é por mérito de Londres, que liberou a DLC. Agora vem o drama do Prata. O Brasil tinha uma província ali embaixo, a Cisplatina, hoje Uruguai, que era disputada entre as Províncias Unidas. Seriam a Argentina no futuro, resultando guerra. E o plot twist final é ótimo. Depois de anos de briga, a Cisplatina declarou independência. Virou o Uruguai, em 1828, e todo mundo fingiu que isso era uma solução diplomática. Tipo, quando ninguém ganha uma discussão e você fala, tá bom, cada um por sua casa. Só que isso é geopoliticamente genial. O Brasil perdeu o território, mas ganhou um estado tampão entre nós e a Argentina. Um colchão diplomático ali, para evitar testada na parede. E isso moldou toda a rivalidade e diplomacia no Cone Sul por décadas. Então sim, o Uruguai foi literalmente um buffer zone com bandeira. O comércio brasileiro era 100% atlântico. Açúcar, depois café, couro, pau-brasil, tudo indo para os portos europeus. E isso deixava o Brasil dependente da Inglaterra, que controlava comércio, crédito, seguros marítimos, fretes e o humor da economia mundial. Se Londres espirrava, o Brasil pegava pneumonia. Então, qual foi o DNA da política externa no primeiro reinado? 1. Diplomacia para legitimação externa. 2. Equilíbrio no prata. E 3. Dependência econômica da Inglaterra. Ou seja, o Brasil nasceu tentando provar que existia, equilibrando rivalidade com a Argentina e tomando chá com os britânicos. Se você acha que isso mudou muito até hoje, bom, vamos com calma. Agora vem a parte que realmente tem sabor geopolítico. Porque o segundo reinado é o momento em que o Brasil para de ser um adolescente internacional e passa a agir como uma potência regional em construção. É tipo quando você entra na faculdade e finalmente aprende onde fica o bar. No século XIX, o Brasil aprende onde fica a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e percebe que o Rio da Prata é o centro do jogo.
coração da política externa do Império batia no Rio da Prata. Argentina, Uruguai, Paraguai. Parecia um tabuleiro de war maluco. Por que a Bacia do Prata era tão importante? Primeiro, por conta do comércio do sul. Segundo, acesso ao interior do continente. Terceiro, fundamental para a navegação dos rios. E quarto, evitar a hegemonia argentina no Cone Sul. Se Buenos Aires domina o Prata, o Brasil perde o acesso, perde influência e ainda ganha um vizinho se achando Napoleão na América do Sul. Então a estratégia foi simples: ninguém manda ali. E como se faz isso? Alternando diplomacia, apoio político, algumas intervenções discretas, que discretas não tinham nada, e um monitoramento constante do Uruguai. Então fica apoio ao Uruguai contra Buenos Aires, pressões diplomáticas e intervenções militares pontuais. O resultado foi esse: o Brasil virou árbitro do Cone Sul, meio que moderador de fórum, impedindo que os argentinos tomassem conta do servidor. Aí chegamos no evento mais dramático e cinematográfico do século XIX sul-americano, a Guerra do Paraguai. Se fosse série da Netflix, teria 6 temporadas e muita gente reclamando no Twitter. Tecnicamente foi uma guerra hardcore. Navios de madeira, soldados marchando sem bota, doenças fazendo estrago e diplomacia europeia mexendo as peças do tabuleiro. Resumindo, as causas da guerra foram: 1. Disputa pela Bacia do Prata. 2. Ambição do Paraguai de acessar o mar. 3. Definição de fronteiras mal resolvidas. 4. Medo da hegemonia argentina. Sim, ela de novo. O Brasil entra, a Argentina entra, o Uruguai entra. E o Paraguai vira o tio que brigou com a família inteira no Natal por causa de política e a herança de família. Então, as consequências principais são a formação do exército moderno brasileiro, a afirmação do Brasil mais Argentina como potências regionais, 3. Redução drástica do Paraguai como ator regional e fronteiras mais claras no Cone Sul. E aí se forma a imagem do Brasil como potência militar regional. O Império sai da guerra dizendo: ok, agora ninguém mexe aqui sem falar comigo primeiro. Enquanto tudo isso rolava no Prata, o Brasil não tirou o olho do Atlântico. Essa parte é subestimada, mas foi chave para o Império não virar um país isolado. O relacionamento com os Estados Unidos, sendo o crescimento comercial, relações pragmáticas e curiosidade histórica, uma república e o Império se dando bem. Isso é ótimo, porque os Estados Unidos eram tipo o vizinho que estava crescendo, ficando forte, mas não querendo tretar com o Brasil. Rolou um respeito diplomático, estilo, ok, vamos fazer negócio. E o relacionamento com a Europa foi mais como sendo a Inglaterra pressionando pelo fim do tráfico negreiro, França e Prússia buscando o mercado e café explodindo como um commodity. A Inglaterra era o fiscal do Enem, do século XIX. Nada acontecia no Atlântico sem ela olhar feio. Pressionava o Brasil pelo fim do tráfico e ainda controlava seguros, fretes, créditos. Era o banco e a política do comércio marítimo. Enquanto isso, o café brasileiro estava fazendo sucesso. E convenhamos, o Brasil sabe fazer café desde antes o TikTok descobriu que era o café gelado. Essa parte merece respeito. O Brasil conseguiu resolver a maior parte de suas fronteiras negociando, não invadindo. Então temos como um exemplo: 1. Tratados com a Bolívia. 2. Tratados com o Peru. 3. Tratados com Venezuela. 4. Mediações diplomáticas. E aqui aparece o nome do Barão do Rio Branco, já na transição para a República. Comparado com a Europa, onde cada década tem uns 4 mapas diferentes, o Brasil manteve o dele praticamente igual. Isso influencia até hoje nossa política externa e nossa mentalidade de estabilidade acima do caos. O Império virou potência regional, arrumou o quintal, negociou com o mundo e saiu da era Dom Pedro II com um mapa quase pronto e um exército profissional. E se você achou isso muito complexo, relaxa, também acharam no século XIX. Bem, essa história não é nostalgia, ela explicou agora. O porquê o Brasil não tem inimigos externos diretos, o porquê lidera a América do Sul, o porquê não fez guerras de fronteira como a Europa, o porquê a nossa diplomacia foca em mediação, equilíbrio e pragmatismo. E isso explica nosso lema histórico: não se meter em briga alheia, mas evitar que os outros mandem por aqui. Informação revelada. Curtida carimbada. Se quiser uma parte 2 só sobre Barão do Rio Branco, República e Política Externa Contemporânea,
Comenta aí. Porque no fim das contas, Quem manda no mundo depende do episódio.